Fala aí, meus nobres colegas matemáticos e matemáticas. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Seguidores da Matemática com seu professor preferido, professor Luiz Caraú. O tema que nós vamos trabalhar hoje será multiplicação e divisão de frações, tá bom? Porém, antes de começar aqui o nosso vídeo, aquele pedido de sempre, vou pedir logo para acabar com isso, dá aquela curtida aí, dá aquela comentada, aquela compartilhada e, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. É só apertar aquele botãozinho ali, vai lá com o mouse, passa em cima, apertou o botãozinho e pá! Pronto, já está inscrito, já está nos ajudando, nos mantendo motivados a continuar criando conteúdo para o nosso canal dos amantes da matemática, beleza? Pessoal, então é isso, sem mais demora, vamos começar o vídeo, mas antes deixa eu fazer a chamada da vinheta, que já é uma tradição, né? Então vamos lá, roda a vinheta! Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje, um assunto razoavelmente simples, tá? Operações com frações. Hoje vamos tratar a operação multiplicação e divisão, as operações, né, multiplicação e divisão. Lembrando que temos também já um vídeo explicando as operações adição e subtração. Recomendo fortemente que também assista esse vídeo, né, para ter um estudo mais completo sobre frações, tá bom? E todos os outros que vierem também tratando frações. Muito bem. Então, a gente vai tratar uma operação de cada vez, tá? Como fazer, né, essas operações, a multiplicação e a divisão. E vamos começar com a multiplicação, tá bom? Um resumo sobre como se faz essa multiplicação, né? Tá ali escrito, ó. Para escrever o resultado da operação, multiplicação no caso, basta multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador, né? Então vamos ver uns exemplos aqui bem tranquilos, bem simples, né? Tá aqui o meu exemplo 1, tá? Meu exemplo 1, o que ele diz, né? É 7 sobre 3, né? 7 terços vezes 2 quintos. Como diz aqui, é bem simples. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, né? 7 vezes 2, 14 e 3 vezes 5, 15. Acabou. Efetuou a multiplicação sem grandes problemas, bem tranquilo, né? Bem básico. Somente isso mesmo. Exemplo 2. Multiplicação, né? Está aqui o sinal de multiplicação, mesmo pensamento. 1 vezes 9, 9. 7 vezes 5, 35. E a gente escreve aqui o resultado. Fechou mais uma vez. Bem tranquilo, bem simples, tá? Exemplo 3. Aqui nós temos 10 vezes 8 terços vezes 2 sétimos, né? Então aqui o que a gente vai fazer, né? A gente vai só lembrar o seguinte. Embora não tenha nenhum número aqui embaixo do 10, isso significa que aqui embaixo nós temos o número 1, ele só não aparece, tá? E aqui a gente faz a multiplicação normalmente, 10 vezes 8 vezes 2, né? 10 vezes 8, 80, 80 vezes 2, 160, vou escrever aqui. E aqui embaixo é 1, quando não aparece nada é 1. 1 vezes 3, 3, vezes 7, 21. Então, 160 sobre 21, né? 160, 21 avos. Acabou a multiplicação de fração, muito tranquilo, muito básico, muito chuchu, beleza, certo? Muito bem. Vamos ver aqui agora a divisão, né? A divisão ela tem alguns passos a mais, mas também é bem simples. Então vamos ver aqui, né, como fazer a divisão de frações, tá? Para efetuar a operação no caso divisão, né? Devemos realizar os seguintes passos. Reescrever a primeira fração, trocar o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação, depois reescrever o inverso da segunda fração e multiplicar as frações normalmente, como já aprendemos no quadro anterior. Bom, são 4 passos, né? Parece ser bem complicado, mas é extremamente fácil também. Vamos fazer alguns exemplos para entender, né, perfeitamente como faz. Está lá o exemplo 1. O exemplo 1, 3 sobre 12 dividido, né, está aqui o sinal de divisão, dividido por 5 18avos aqui, né? Então, o que a gente tem que fazer? Reescrever a primeira fração, ou seja, eu vou reescrever isso aqui, trocar o sinal de divisão pelo sinal de multiplicação, ou seja, esse sinal aqui vai virar um sinal de multiplicação, né?
vamos reescrever o inverso da segunda fração. Então, vamos reescrever o inverso disso. Vamos ver essas três primeiras etapas aqui, como fica, né? Tá lá, ó. Repetir a primeira fração, ó, 3 sobre 12, né? Reescrever a primeira. Trocar o sinal de divisão por multiplicação, ó, troquei a divisão por multiplicação, tá? E reescrever o inverso da segunda fração. Reescrevi essa fração, só que o inverso dela, né? Ao invés de 5 sobre 18, botei 18 sobre 5. E agora eu tenho uma multiplicação, que nós já vimos que é muito simples de fazer, né? Basta multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, 3 vezes 18, 54, e 12 vezes 5, 60. Está lá o resultado, 54 sobre 60, que é o resultado da divisão de 3 sobre 12 dividido por 5 sobre 18. Ok? Então, é bem simples, né? Só tem que fazer alguns passinhos a mais, mas são passos tranquilos de entender e de executar. Tá bom? Um exemplo 2. 4 terços dividido por 11. Então, a mesma coisa. O que eu vou fazer? Repetir o primeiro, trocar o sinal de divisão por multiplicação e inverter o segundo. Esse 11, lembrando aqui, né? Esse 11, embora não tenha nenhum número aqui embaixo, quando não aparece é porque é 1. Então, aqui é como se estivesse 11 sobre 1. Aplicando aqui, né, o passo a passo, o que eu tenho? Repetir a primeira fração, 4 terços. Troquei o sinal de divisão por multiplicação, está aqui. E inverti a minha segunda fração, que no caso era 11 sobre 1, virou 1 sobre 11. Tá bom? Sendo multiplicação é bem simples, ó. 4 vezes 1, 4, e 3 vezes 11, 33. Então, está aqui o resultado da minha divisão de 4 terços, né, dividido por 11. Então, bem tranquilo, uma regra também fácil de executar, bem relax. Bom, façamos um exemplo 3, onde envolve aqui duas divisões, ó, divisão, divisão. A sugestão que eu dou é sempre a mesma, fazer de 2 em 2. Então, vou fazer primeiro essa divisão de 1/7 dividido por 2 nonos aqui. Ó. Primeiro eu vou fazer essas duas aqui, e essa divisão por 5 eu vou esperar um pouco para trabalhá-la depois. Então, vou fazer essas duas aqui, ó. Tá bom? Essas duas. Como é que eu divido? Repito a primeira fração, troco para multiplicação e inverto a segunda fração. Então, eu vou ter isso daí, ó. Repeti a primeira, troquei para multiplicação, inverti a segunda. Essa divisão por 5 é só repetir, porque eu não estou trabalhando ela ainda. Estou trabalhando só essas duas aqui. Tá bom? Multiplica normalmente. 1 vezes 9, 9. 7 vezes 2, 14. Fazendo essas duas aqui, né? Sempre de 2 em 2. Então, eu tenho 1 vezes 9, 9, né? E 7 vezes 2, 14. Escrevi aqui e dividido por 5, repetir. Novamente, eu tenho uma divisão, vou fazer esses dois aqui. A divisão, como eu faço? Repito a primeira fração, troco para multiplicação e inverto a segunda, que no caso aqui 5 sobre 1, né? Vai virar 1 sobre 5. Ó. Repeti, troquei para multiplicação e inverti a segunda. E agora multiplica normalmente. 9 vezes 1, 9. 14 vezes 5, 70. Então, nós temos lá como resultado, né, dessa expressão aqui, igual a 9 sobre 70. Ok? Bem tranquilo, né? Só seguir o passo a passo, tá? Bem mais simples até do que adição e subtração, que envolve MMC, né? Todo um processo. Aqui bem mais tranquilo, bem mais rápido e mais simples. Tá bom? Pessoal, mais uma vez espero que tenha ficado joinha. Não deixe de fazer a listinha de exercícios para treinar. E, mais uma vez, estou aqui para pedir o que eu peço sempre. Aquela curtida, né? Aquela compartilhada, aquela comentada no nosso vídeo. E se você não é inscrito, peço que inscreva-se no nosso canal. Isso nos ajuda muito. Nós vamos continuar trabalhando aqui, gerando conteúdo para os amantes da matemática. E essa sua inscrição, essa sua curtida, compartilhada ou comentada é muito importante para nós. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.